Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. Estamos no ar com o nosso encontro semanal. São 21 horas em ponto. Programa ABP TV apresentando hoje sobre transtornos orgânicos e não orgânicos do pós-parto. Quem estará conosco nesta noite, Dr. Amaury Cantilino, direto de Pernambuco, Dr. Jerônimo Mendes Ribeiro, direto do Rio Grande do Sul. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. O mês de outubro é conhecido pela campanha Outubro Rosa. Chama a atenção para a luta contra o câncer de mama. Pensando nisso, a ABP programou temas para falar da saúde da mulher à luz da psiquiatria, colaborando para esta campanha. Uma das épocas mais vulneráveis para as mulheres é o período pós-parto, marcado por alterações biológicas, psicológicas e sociais. A disforia puerperal é a mais comum, atingindo de 50% a 85% das mulheres. Mas casos mais graves existem e precisam de atendimento, a exemplo da depressão e da psicose pós-parto, que acometem 13% e 0,2% das puérperas, respectivamente. É isso aí. Boa noite a Luciene, psicanalista, Janaína Farias, Alexei Fernandes, Tatiana de Freitas. Muito obrigado pela audiência. Eu vou dar meu primeiro boa noite, mas antes disso, eu vou te lembrar que você também pode participar deste programa. Põe no ar, Diego. Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. É isso aí, participe também através aqui desse espaço de comentários no Facebook, onde você pode fazer a sua pergunta e mandar para os nossos especialistas, o qual vou dar meu primeiro boa noite ao doutor Amaury Cantilino, direto de Pernambuco. Boa noite, doutor. Boa noite, Valdir. É um grande prazer estar participando mais uma vez desse programa. Agradeço imensamente à Associação Brasileira de Psiquiatria e também ao amigo doutor Antônio Geraldo. Ok, realmente, em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, e toda a equipe da BP, agradeço essa participação voluntária durante essa noite. E eu vou lhe perguntar em quais os casos a mulher puérpera deve procurar o psiquiatra. Pois é, o puerpério é um dos momentos mais difíceis da vida de uma mulher, porque é o momento onde ela tem uma maior vulnerabilidade para o desencadeamento de transtornos mentais. O puerpério ele é particularmente difícil porque envolve uma série de estressores biológicos e também estressores psicossociais. E aí, as mulheres que têm uma vulnerabilidade genética para o aparecimento de depressão ou psicose, elas podem ter esses transtornos desencadeados nesse momento, e um grande marcador que vai nos alertar para aquelas mulheres que precisariam de um tratamento vai ser o fato de elas apresentarem déficits funcionais nos cuidados com os bebês. Então, a mulher com depressão pós-parto, ela tem muita dificuldade no cuidado com o bebê, muitas vezes ela não quer amamentar, muitas vezes ela tem uma insegurança muito significativa a ponto de ela não conseguir ficar sozinha com o bebê, e ela tem também uma série de pensamentos que podem ser pensamentos que deixam ela muito perturbada, né? Então pode ter pensamentos de que ela pode fazer mal para o bebê, o receio de que ela possa machucar o bebê. Não que ela queira fazer isso, ela pensa isso, ela tenta afastar da cabeça, mas ela não consegue. E isso impacta no cuidado dela com o bebê. Então, muitas vezes, com medo de ficar com o bebê, ela vai e entrega e deixa o bebê com outra pessoa. Ok, muito obrigado, doutor Amaury. Vou dar meu primeiro boa noite, doutor Jerônimo Mendes Ribeiro, direto do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor Jerônimo. Eu agora não estou escutando. Doutor Jerônimo, o senhor está me ouvindo? Agora sim. Ok, meu boa noite para o senhor, em nome do doutor Antônio Geraldo, nosso presidente, e de toda a equipe da BP, agradeço aí a sua participação voluntária. Boa noite a todos, é um prazer também estar aqui, é um prazer falar com a audiência do programa, que eu sei que está cada vez mais assistido, em todas as segundas-feiras, nesse horário. Um prazer estar aqui, eu agradeço a BP pelo convite.
Nossa audiência realmente está muito boa. Eu vou lhe perguntar, qual a principal diferença entre transtornos mentais orgânicos e não orgânicos? Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe, do ponto de vista objetivo, uma diferença que a gente consiga categorizar. Na verdade, a gente precisa entender que existem condições que cursam com uma aparência de transtorno mental comumente conhecido como uma psicose pós-parto ou como um transtorno bipolar, onde existem oscilações do humor ou que a mulher fica mais confusa, só que isso não se deve a um transtorno mental propriamente dito, mas uma condição clínica que precisa de tratamento para ela poder, a partir do momento que ela é tratada, regredirem os sintomas e a mulher voltar a ter um funcionamento normal. Ou até muitas vezes o período que a mulher fica assim, mesmo sem um tratamento, também ajuda a diferenciar essas questões que a gente chama de não orgânicas das questões orgânicas, ou seja, o grande, para o público entender, na verdade, a gente precisa diferenciar condições que são tratáveis de uma outra forma que não usando um medicamento antidepressivo ou melhorando daquela psicose que seria, por exemplo, por uma alucinação devido a uma outra condição que ela já apresentava antes. Obrigado, doutor Jerônimo. São 21h07, horário de Brasília, horário de verão, lembrando isso, horário de verão, horário de Brasília. Estamos conversando hoje sobre transtornos orgânicos e não orgânicos do pós-parto, com o doutor Amauri Cantilino, direto de Pernambuco, e doutor Jerônimo Mendes Ribeiro, direto do Rio Grande do Sul. Por que eu estou falando isso? Nós estamos começando as nossas transmissões, 7 minutos que nós já temos de programa. É um bom horário para você compartilhar essa transmissão ao vivo, compartilhar esse vídeo com aquele seu colega, aquele seu companheiro, aquele seu amigo que você acha que se interessa por esse tema. Então o momento é esse. Então eu quero dar meu boa noite também a Alexei Fernandes, do Rio de Janeiro, Domiciliano Firmino, de Embu Guaçu, São Paulo, Lucia Amoroso, e boa noite para a Luciene, psicanalista lá da Paraíba. Eu vou chamar de novo o doutor Amauri e perguntar quais os transtornos mentais de maior incidência no período do pós-parto, doutor? Olha só, o que ocorre mais comumente é uma situação clínica que não chega a ser um transtorno mental, mas que eventualmente deixa a mulher muito apreensiva, chamada maternity blues. É uma condição clínica onde a mulher tem uma espécie de hipersensibilidade emocional. Então, aquelas situações que deixariam ela triste, deixam ela muito triste. Aquelas situações que deixariam ela ansiosa, deixam ela muito ansiosa. Ou irritada, muito irritada. E aí, muitas vezes, ela tem uma sensação de que está sobrecarregada, uma sensação de que não vai conseguir dar conta das demandas todas que ela tem pela frente. E cerca de 50% das mulheres ou mais apresentam esse maternity blues. É um problema que normalmente ele tem o seu pico de sintomas com mais ou menos 4 ou 5 dias de pós-parto e depois vai se abrandando de maneira que ao final da segunda semana ele já tem desaparecido. No entanto, cerca de 13% das mulheres vão continuar experimentando sintomas, só que de uma forma mais intensa, sobretudo sintomas do tipo sentimento de tristeza, muita ansiedade, muita angústia, alterações de sono, alterações de apetite, com impacto funcional significativo, que é o que a gente chama de depressão puerperal. A diferença é que a depressão puerperal ela impacta na funcionalidade e ela dura muito mais tempo do que o maternity blues. E ela vai se agravando ao longo das semanas que se seguem o pós-parto. Então, a depressão puerperal, certamente, junto com os transtornos de ansiedade que ocorrem no puerpério, são os problemas psíquicos mais frequentemente, que as mulheres são acometidas mais frequentemente. Ok, doutor. Doutor Jerônimo Mendes Ribeiro, vamos responder aqui. A Sônia Madeira, ela fez a pergunta através do site da ABP, no nosso canal Linha Direta. Ela pergunta: dentre todas as fases da vida da mulher, o pós-parto pode ser considerado o período de maior vulnerabilidade para o aparecimento de transtornos psiquiátricos?
Sem dúvida nenhuma. Existem dados epidemiológicos que de diferentes países, diferentes culturas, que apresentam basicamente os mesmos resultados. Na verdade, não só o pós-parto, mas em todos os momentos que existe uma variabilidade hormonal muito grande, que a gente chama de janela de vulnerabilidade na mulher, né? Então, seria, por exemplo, todo mês, quando a mulher, no período pré-menstrual, também existe uma variabilidade grande, durante o pós-parto, onde os níveis que sobem os hormônios no último trimestre, o estrogênio sobe 50 vezes, a progesterona chega a 10 vezes mais, e 3 dias depois volta aos níveis antes da gestação, também é um dos períodos, e na transição para a menopausa, né, onde também a depressão está mais associada, ou até um primeiro episódio depressivo de uma mulher. Mas o pós-parto, ele está associado, sim, né, a uma maior vulnerabilidade, principalmente nos casos de transtorno de humor, né, e aí eu cito a depressão pós-parto, mas que a gente chama hoje de depressão perinatal, né, ela não começa somente no pós-parto, ela tem implicações durante todo esse período, até um ano após o nascimento do bebê. E também a mulher que tem transtorno bipolar, ela tem uma chance muito grande de piorar justamente no pós-parto. Ok, muito obrigado, doutor Jerônimo. Dá meu boa noite aqui para a Suzana, para a Leonete Pereira, lá de Sombrio e Santa Catarina, Carolina Albuquerque e a Lê Lins. Boa noite, muito obrigado pela audiência. Doutor Amauri, vamos responder aqui ao Jonas Faria. Ele também mandou a pergunta através do nosso site da ABP, no canal Linha Direta. Ele pergunta se mulheres que trabalham fora têm maior chance de desenvolver depressão pós-parto por conta do estresse. Olha só, tem uma coisa que é bem significativa. Quando a mulher trabalha fora e ela fica, durante o período do pós-parto, de licença médica, ela fica com muito receio, muitas vezes, da volta ao trabalho. E isso pode ser particularmente estressante. Fica com receio por 2 razões. Uma primeira é se ela, ao voltar ao trabalho, vai ter o seu lugar ocupado por uma pessoa que seja mais competente. Então ela fica com receio de ser demitida quando ela volta desse período de licença. Um segundo receio é com quem ela vai deixar o bebê. A pessoa com a qual ela vai deixar o bebê é uma pessoa confiável, é uma pessoa que ela pode se sentir à vontade com essa pessoa, ela vai conseguir amamentar mesmo depois de estar no trabalho. Então, o trabalho ele se torna um fator particularmente desafiador para a mulher que está no pós-parto e pode eventualmente gerar um fator de estresse adicional. Muito obrigado, doutor Amauri. Doutor Jerônimo, vamos responder aqui uma pergunta que chegou pelo nosso Facebook mesmo, da Lucia Amoroso. Ela pergunta se o espectro bipolar pode ser preditivo para desenvolver transtornos no pós-parto. Muito boa pergunta. Isso realmente acontece, né, nos estudos, na prática clínica, a gente observa bastante. Na verdade, né, o diagnóstico formal, não só o espectro bipolar, mas o diagnóstico formal de transtorno bipolar, ele está associado de psicose puerperal, por exemplo, 100 vezes o risco, né, de uma mulher que não tem transtorno bipolar no pós-parto. Já uma piora clínica no pós-parto também é quase que uma tendência, né? A gente não quer alarmar, né, as mulheres que sofrem desse transtorno, mas, na verdade, é importante a gente ter o conhecimento, né, de como acontece o curso da doença. Então, quer dizer, a gente sabe que até de 50% a 75% das mulheres podem ter uma recaída de sintomas, principalmente sintomas depressivos, no pós-parto. Ok, muito obrigado, doutor Jerônimo. Doutor Amauri, e quais as implicações desse tipo de transtorno para o recém-nascido? Essa é uma pergunta fundamental, porque muita gente acha que o tratamento da depressão perinatal, ou seja, a depressão seja na gravidez ou no pós-parto, ele é um tratamento cosmético, um tratamento eletivo. Mas a depressão ela é uma doença sistêmica, e ela é uma doença que tem repercussões sobre o recém-nascido e tem repercussões sobre o concepto. A gente sabe de estudos que a gente chama de coorte, de acompanhamento das crianças
que tiveram mães com depressão pós-parto, que há uma dificuldade maior cognitiva, uma dificuldade maior em termos afetivos. A gente sabe que o vínculo mãe-bebê, nos primeiros 3, 4 meses de pós-parto, são fundamentais para a boa formação do sistema nervoso central. Então, o aconchego da mãe, o toque da mãe, provoca uma diminuição do cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, e isso vai ter uma repercussão muito positiva, né? Então, o bebê que tem um apego, a mãe que tem um apego seguro em relação ao bebê, é uma mãe que ela consegue trazer uma tranquilidade física, uma tranquilidade neurobiológica para o bebê. De alguma forma isso passa. E aí a gente observa que as mães que têm depressão pós-parto, elas têm mais esquiva em relação ao bebê, elas têm muitas vezes mais irritabilidade em relação ao bebê, e a gente precisa cuidar dessas mães para que elas tenham condição, né, de serem as mães que elas gostariam de ser. Ok. Doutor Jerônimo, vamos responder aqui uma pergunta que chegou pelo nosso Facebook. É do Everaldo Roberto Araújo Júnior. Amamentar é fator protetor para a depressão perinatal? Não, Everaldo. Na verdade, a amamentação ela é um fator muito importante para o bebê, né? E principalmente a OMS ela considera os primeiros 2 anos muito importantes, as mulheres têm isso, mas a própria Sociedade de Pediatria, por exemplo, a Sociedade de Pediatria Canadense, ela dá o suporte, por exemplo, à mãe que não pode amamentar em função de uma necessidade do uso de um psicofármaco. Então, a gente sabe, por exemplo, nem a gestação e nem a lactação ela é um fator protetor, pelo contrário. Muitas mulheres elas ficam, muitas vezes, em dúvida de como proceder na vigência de sintomas, né, se elas podem ou não utilizar medicamentos. Isso realmente é uma questão, uma das mais importantes, né, nessa área de psiquiatria perinatal. Muito obrigado, doutor Jerônimo. Doutora Mauri, o que diferencia a disforia puerperal da depressão pós-parto? Basicamente 2 fatores. A duração, que a disforia puerperal ela começa nos primeiros dias de pós-parto e ela tende a ter o abrandamento dos sintomas e completo desaparecimento dos sintomas ao longo da 2ª semana de pós-parto. E a gravidade, sobretudo em termos de funcionalidade. Então, a mulher com disforia puerperal, embora se sinta muito vulnerável emocionalmente, ela consegue manter os cuidados com o bebê, ela consegue receber visitas, ela consegue manter os papéis familiares de uma maneira que ela se considera satisfeita com isso tudo. A mulher com depressão pós-parto, ela tem um quadro mais grave, e isso envolve uma grande dificuldade nos cuidados com o bebê e nas suas relações familiares. Muito obrigado. Doutor Jerônimo, chegou uma pergunta aqui do nosso visitante Geraldo Magela, foi através do site da ABP. Na verdade, é uma pergunta, mas também é um depoimento do Geraldo. Vamos lá. Após alguns dias de parto, minha mulher apresenta choro com facilidade, e esse choro não tem relação com o sentimento de tristeza. Noto que ela apresenta empatia exacerbada e fica com sensibilidade excessiva à rejeição. Pode ser alguma questão psiquiátrica? Sim, sem dúvida. Obviamente que aqui a gente não consegue falar de um caso clínico com os elementos que são superficialmente conversados, mas pode sim se tratar, né? Quer dizer, a sensibilidade, a mulher, como o Dr. Mauri vinha falando, na tristeza pós-parto, o maternity blues, a gente observa muitas vezes uma sensibilidade maior. Claro que o bebê, principalmente mães com o seu primeiro bebê, elas têm uma sensibilidade maior, elas têm uma dificuldade de resposta ao recém-nascido, porque o recém-nascido realmente ele é imprevisível, né, na forma que ele se mostra para a mãe, e a mãe também com o bebê. Quer dizer, aquele mito da mulher mãe feliz e contente com o nascimento do bebê
infelizmente ele não é uma regra, né? Quer dizer, se a gente está falando de algumas poucas semanas após o parto, onde a mulher se sente mais sensível e uma prevalência, ou seja, um número até um quarto das mulheres que desenvolvem depressão pós-parto, são sim sintomas que precisam ser observados, né? E muitas vezes o profissional precisa avaliar para dar o andamento correto, né? E criar, se for necessário, um plano terapêutico. Muito obrigado, doutor Jerônimo. Quero dar meu boa noite aqui a Lívia Elias, a Luciene, psicanalista, a Maria Elza, Everaldo Roberto, Ludmila Ferrante, Maria Ramiro, todo mundo ligado, todo mundo acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. Doutora Mauri, vamos responder aqui a Lelins, que ela fez a pergunta através dos comentários aqui do Facebook. Ela pergunta: as mulheres que já possuem depressão em tratamento podem desenvolver a depressão pós-parto? Neste caso, como fica a questão da medicação em caso de uso? Podem sim. Infelizmente, durante o pós-parto, nós temos um ambiente hormonal que é muito impactante para a mulher. Pra vocês terem uma ideia, ao longo da gravidez, os níveis de estrogênio eles vão subindo lentamente, de maneira que ao final da gravidez, eles estão centenas de vezes maiores que os níveis antes da gravidez. E nas primeiras 48 horas depois do parto, esses níveis caem aos níveis pré-gravídicos. Se a gente tem impacto emocional com uma alteração hormonal bem menor no ciclo menstrual, por exemplo, imagine isso no pós-parto. Então, muitas mulheres podem ter exacerbação dos sintomas depressivos que já tinham antes, durante o pós-parto. E aí, não é infrequente que nós precisemos aumentar a dose do antidepressivo durante esse período. E uma preocupação grande que as mulheres têm em relação ao uso de antidepressivo é se ela quer amamentar. Mas a gente tem uma série de estudos que sugerem que os antidepressivos, pelo menos a maior parte deles, parecem ser bastante seguros durante esse período da lactação. Então é possível que ela possa amamentar e usar o antidepressivo ao mesmo tempo. Muito obrigado, doutora Mauri. Doutor Jerônimo, vamos responder aqui ao Daniel Ribeiro, que pergunta se os bebês são vulneráveis ao impacto da depressão materna. Sem dúvida, não só os bebês, como o feto em desenvolvimento. Deve saber o seguinte: quando a gente observa sintomas, né, durante a gestação, né, sempre se busca pesar, né, as vantagens do tratamento ou do não tratamento, né? E uma das questões que basicamente a gente também deve observar é o impacto da depressão não tratada, porque, por exemplo, para o feto existe o aumento do cortisol placentário, ele tende a fazer uma vasoconstrição, ele tende a deixar as artérias da placenta, né, as arteríolas da placenta mais fechadas. E isso tem um impacto direto no desenvolvimento intrauterino, né, no desfecho de parto prematuro, numa série de outros desfechos obstétricos, e isso também tem repercussões para esse bebê. Além disso, né, a depressão ela possibilita ou ela impossibilita o ideal apego a esse novo bebê que está chegando. Então, a interação com a mãe e com o bebê ela é mais pobre. O próprio cuidado pré-natal ele tende a ser mais pobre. Os estudos mostram também, né, que as mulheres que têm depressão na gestação elas tendem a ter menos cuidados pré-natais, tendem a fumar mais, tendem a fazer uso de substância. Então, tudo isso, né, vai haver um impacto nesse bebê. Esse bebê ele pode ter déficit cognitivo, ele pode ter uma dificuldade. Inclusive, existem estudos que demonstram até mecanismos que são, além dos mecanismos de herança genética, né, de impacto, por exemplo, em como essa criança, esse adulto, vai regular o estresse ao longo da vida. Então, são estudos bastante recentes e que têm demonstrado realmente assim, o cuidado que deve se ter com esse período da vida da mulher. Obrigado, doutor Jerônimo. Meu boa noite aqui a Patrícia Menezes, a Vera Matos, a Moema Madeira,
muitas pessoas nos acompanhando aqui pelo Facebook, uma audiência que muito nos honra. Vamos lá, doutora Mauri Cantilino. São 21 horas 25 minutos. Ainda estamos conversando sobre transtornos orgânicos e não orgânicos aqui no nosso encontro semanal do programa ABP-TV, transtornos orgânicos e não orgânicos do pós-parto. Aproveite, compartilhe essa transmissão ao vivo, vale muito a pena. Vamos lá, doutora Mauri, vamos responder aqui ao Londres Cardoso. Ele pergunta se o uso constante de pílula pode favorecer o surgimento de doenças mentais na gravidez. Há uma associação entre o uso de anticoncepcionais e alguns sintomas psíquicos, como, por exemplo, irritabilidade, ansiedade. Embora algumas pílulas elas tenham um progestágeno que pode até atenuar, né, sintomas pré-menstruais. Agora, as pílulas, o uso da pílula antes da gravidez não está associado a mais depressão pós-parto. E depois do parto, também não é frequente que a mulher use a pílula, uma vez que, se ela estiver amamentando, muitas vezes ela está exposta a uma quantidade muito grande de prolactina, o que muitas vezes faz com que ela já fique com dificuldade de engravidar por natureza, né? Então, não há uma associação entre a pílula anticoncepcional e depressão pós-parto, pelo menos que nós conheçamos. Obrigado, doutora Maria. Doutor Jerônimo, vamos responder aqui a Lívia Danili Scopira. Ela fez essa pergunta através dos comentários aqui do Facebook. Ela pergunta se o antidepressivo durante a gravidez pode prejudicar o bebê. Isso, Lívia, é uma das maiores importâncias que tem, né, a gente poder conversar sobre esse assunto. Os estudos que até hoje foram publicados, a gente tem que entender assim que para publicar um estudo nessa área, a gente não pode escolher aleatoriamente quem vai tomar uma medicação ou quem não vai se expor à medicação. A gente observa, né, as mulheres que optaram por utilizar, ou as mulheres que não optaram por utilizar. Então, esses estudos em conjunto, eles mostram que os antidepressivos, eles, do ponto de vista de malformações, aquilo que se observa, né, com alguns tipos de medicamentos do passado, tipo a talidomida, eles não têm demonstrado um aumento significativo como classe. Até porque, mesmo a mulher que não se expõe a nenhum medicamento durante a gestação, ela tem um nível de risco, né, que se situa em torno de 3 a 6%. Para malformação congênita de algum tipo, né? Então, os antidepressivos eles não estão associados como classe a um aumento de malformação congênita, né? Existe alguns relatos, mas ainda precisam ser melhor esclarecidos a respeito de tendência a abortamento, mas aí a gente começa a falar sobre risco, e risco a gente não está falando de risco absoluto, né, mas risco relativo, ou seja, pode continuar sendo raro de acontecer, mas entre essa raridade ela pode ser menos rara um pouco, né, se é para a audiência entender bem o que eu estou querendo dizer. Então, de uma forma, podendo condensar um pouco o que se tem hoje na literatura, é que os antidepressivos, eles, quando bem indicados, eles são seguros para o tratamento, né, da depressão em relação aos desfechos, né, com seus bebês. Muito obrigado, doutor Jerônimo. Vamos lá, doutora Mauri. A Moema Madeira, ela faz uma pergunta, ela fez a pergunta aqui através do nosso Facebook. Gestante epilética bipolar com história de várias internações e estabilização com ácido valproico apenas, como fazer, já que esta medicação não deve ser usada na gravidez? Qual o convulsivante, estabilizador do humor seria mais seguro neste caso? Essa pergunta foi bem importante, Moema. O ácido valproico está associado sim a malformações congênitas, sobretudo malformações do tubo neural, e ele está associado também à diminuição do QI nas crianças que foram expostas intraútero a essa medicação. De maneira que hoje o FDA contraindica o uso de ácido valproico na gravidez para casos de mulheres que têm enxaqueca. Para casos de mulheres que têm epilepsia ou transtorno bipolar, eventualmente, os
benefícios podem compensar os riscos. No entanto, como você bem apontou, existem outros anticonvulsivantes que podem ser mais seguros do que o valproato, né? Por exemplo, a lamotrigina mais segura, a oxcarbazepina, a própria carbamazepina parecem ser medicações mais seguras para uso no intuito de estabilizar o humor ou de controlar, evitar convulsões. Obrigado, doutora Mauri. Doutor Jerônimo, vamos responder aqui a Tatiana de Freitas. Ela pergunta: quais os sinais e sintomas da psicose puerperal? Muito boa pergunta, Tatiane. A psicose puerperal não existe uma apresentação clínica característica, mas ela existe, digamos, um conjunto de situações que podem levar ao diagnóstico. Então, por exemplo, a mulher ficar muito confusa, ela apresentar uma ideia de que o bebê pode representar algum mal para ela, existem alguns relatos, né? Ou ela ficar de uma forma bastante agitada, tendência a ficar um pouco mais violenta ou até bastante agressiva, ela ter dificuldades de sono. Quer dizer, tudo isso, quando a gente consegue descartar outras causas, então aí entra o nosso tema hoje, né, de, por exemplo, condições clínicas que poderiam cursar com alguma situação nesse tipo, a gente pode estar falando de psicose puerperal, que é uma condição grave, necessita uma hospitalização da paciente para poder melhor ser avaliada, mas, porém, felizmente, ela é uma condição rara. Ela acontece em torno de 0,05, 1 para cada 1.000, 2 ou 1 para cada 500 partos, né? Então, é importante que as pessoas que estão que essa mulher está sob os cuidados, que ela identifique sinais que costumam ocorrer, e isso é importante, no primeiro momento já após o parto, ou seja, diferente da depressão, que ela vai piorando conforme os dias vão passando, mais distante um pouco do parto, ou de 3 semanas, além de 3 semanas, esses sintomas eles tendem a ocorrer já na primeira semana do pós-parto. Obrigado, doutor Jerônimo. Doutora Mauri, vamos responder aqui a Camila Pires. Ela pergunta: na fisiopatologia dessas patologias, temos a queda brusca dos hormônios como um dos principais fatores. Há alguma linha de tratamento que visa repor esses hormônios para que a queda seja mais insidiosa? Boa pergunta. Existe uma série de tentativas de uso de estrogênios no pós-parto, tanto para prevenir depressão pós-parto quanto para tratar depressão pós-parto. Os mais estudados são os estrogênios sublinguais, que são utilizados para casos que foram refratários ao uso de antidepressivo. A gente considera que os antidepressivos eles são mais seguros do que os hormônios para o tratamento da depressão pós-parto, até porque os hormônios eles podem provocar mais frequentemente trombose, né? E a gente sabe que o ambiente do pós-parto também é mais propício para trombose. Mas em casos refratários, já existem estudos que fundamentam bem o uso de estrogênio para o tratamento da depressão pós-parto. Muito obrigado, doutora Mauri. Doutor Jerônimo, vamos lá. A Lelins, ela pergunta: o bebê pode nascer em abstinência no caso do uso de antidepressivos na gestação? Como amamentar, já que pode ser indicado? Bom, isso é um conceito que não existe, né? Na verdade, ele é muito fácil de ser confundido. A abstinência, ela se refere a substâncias psicoativas, né? Ao cigarro, ao álcool, à cocaína, crack. O que existe é que aquele medicamento que, num primeiro momento, o bebê está dentro, né, sendo nutrido pela placenta, e toda a medicação que entra, essa medicação ela é metabolizada pela mãe. Quando esse bebê nasce, ele tem um fígado ainda, digamos, não maduro, né? Então, o metabolismo hepático do bebê ele pode sofrer um pouquinho para metabolizar essas substâncias, e aí vai depender muito do tipo do antidepressivo. Se esse antidepressivo é um termo que a gente usa, né? Se ele tem um tempo de duração ainda dentro do organismo do bebê curto ou mais longo, isso pode, então, acarretar alguns sintomas. No caso de alguns antidepressivos, esses sintomas eles vão ser bastante autolimitados, vão exigir alguns cuidados da equipe, né, de atendimento dele,
mas felizmente esses sintomas eles são de curta duração e frequentemente não graves. Obrigado, doutor Jerônimo. Doutora Amauri, vamos lá. A Marise Matias Santos pergunta: e quanto a depressão já vem no início da gestação e continua depois do parto? Isso é até algo frequente, Marise. Na maior parte das vezes, a depressão pós-parto ela começa já com sintomas ao longo da gravidez. Então, é aquela mãe que se sente fadigada com mais facilidade, que já sente uma tristeza, sente uma certa ansiedade ao longo da gravidez, às vezes um medo muito grande em relação ao parto, uma insegurança muito grande em relação à possibilidade de dar conta ou não das demandas do bebê, e aí, depois do parto, ela eclode com sintomas mais intensos. A gente costuma dizer, baseado na literatura, que o maior preditor de depressão pós-parto é a mulher estar deprimida durante a gravidez. Obrigado, doutora Maria. Doutor Jerônimo, vamos lá. A Maria Alice, ela fez essa pergunta através do site da BP no canal Linha Direta. Ela pergunta se depressão pós-parto... Não, ela pergunta: depressão pós-parto pode durar quanto tempo? Interessante essa pergunta. Eu só quero retomar um pouco a resposta anterior e falar um pouco sobre a lactação, né? Quer dizer, quando a gente administra o antidepressivo para a mulher, né, a chance de antidepressivo chegar em muito baixa dose para o bebê, ela é muito grande, ou seja, os estudos que a gente tem hoje que mensuram as doses, né, dos antidepressivos no leite materno, mostram que eles estão ali, mas eles estão em concentrações muito pequenas, né? Então existem alguns perfis de antidepressivos que eles vão ser, digamos, mais favoráveis em função de que esse medicamento ele vai se deteriorando ao longo das horas que a mulher usa e chega no bebê menos ainda, né, em menor quantidade. Voltando então para essa pergunta, né, quer dizer, o tempo de duração da depressão pós-parto. Na verdade, existem as pesquisas correntes, elas falam de depressão perinatal até 1 ano. Né? Existem alguns pesquisadores que consideram 2 anos. Né? Já o manual diagnóstico estatístico, né, da Associação de Psiquiatria Americana fala em depressão com início no periparto, ou seja, engloba o período da gestação até 1 mês após. Então, do ponto de vista diagnóstico, o manual estatístico, que seria, digamos assim, o que se baseia o diagnóstico dos americanos e de boa parte do mundo, ele considera essas primeiras 4 semanas. Já os profissionais que trabalham mais focados, né, nessas situações, já existem dados suficientes que um episódio depressivo pós-parto ele pode durar até mais de 1 ano. Obrigado, doutor Jerônimo. Doutora Amauri, a Gisleide Cota, ela pergunta se mulheres que apresentam disforia menstrual têm mais chances de desenvolver doenças mentais na gravidez. Tem sim. Tem sim, isso é uma das coisas claras, né? Existe uma associação muito grande entre disforia pré-menstrual, o que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, que, para quem não sabe, é aquela situação que as mulheres têm sintomas emocionais tão intensos antes da menstruação que isso chega a prejudicar seu aspecto ocupacional, familiar ou de relações pessoais. Então, tem uma associação entre transtorno disfórico pré-menstrual com depressão pós-parto e também com depressão no climatério. Então, quem tem transtorno disfórico pré-menstrual tem que ficar muito atento, muito atenta no pós-parto e também no período próximo à menopausa. Doutor Jerônimo, vamos lá, responder a Gislene Cristina. Quais as relações entre prematuridade e depressão e o uso de antidepressivos na gravidez? Interessante, Gislene, a pergunta. A depressão não tratada, ela está associada à prematuridade. Os estudos com antidepressivos também eles relatam uma certa tendência à prematuridade. Ou seja, aí as coisas se empatam, né? Na verdade, a gente vai ter que se amparar em outros dados, por exemplo, que vão justificar o uso de antidepressivos. Mas, basicamente, as duas condições podem estar associadas à prematuridade. Doutora Amauri Cantiliano, são 21 horas e 40 minutos, nós estamos encerrando o nosso programa.
muitas pessoas aqui ligadas, muitas participações. As suas considerações finais sobre a participação na edição de hoje do programa ABP-TV? Olha, fico muito contente de ter participado mais uma vez do ABP-TV. Agradeço muito a toda a comissão organizadora, ao convite do Dr. Antônio Geraldo. Foi um prazer ter participado com meu amigo Jerônimo Ribeiro, que é uma pessoa muito querida por mim e por todos que participam da Comissão de Saúde Mental da ABP. E convidar a todos que estejam no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em novembro, é o segundo maior congresso de psiquiatria do mundo, e nós teremos uma mesa onde nós vamos responder boa parte dessas perguntas em forma de apresentação, em forma de aula, que vai ser uma mesa na quarta-feira do congresso, das 10 às 12, na quarta-feira do dia 16 de novembro. Então não percam o congresso, e se forem para o congresso, não percam a nossa mesa redonda. Ok, realmente esse congresso está imperdível. Dr. Jerônimo Mendes, suas considerações finais sobre a participação na edição de hoje do programa ABP-TV? Agradeço muito pelo convite da ABP, agradeço muito também a audiência que participou de forma bastante interessante, bastante ativa, e mais uma vez também me sinto honrado por participar disso que já é um sucesso, né, nessa plataforma bastante interessante, né, de redes sociais, e que busca realmente fazer com que nós possamos disseminar os conhecimentos científicos atuais que existem, né, nessas áreas. E que bom, né, que o foco atualmente tem também sido para a saúde mental da mulher, que se mostra um ramo da psiquiatria bastante importante e realmente tem sido considerado com a relevância que merece. Agradeço mais uma vez e boa noite a todos. Ok, muito obrigado, doutor. São 21 horas e 42 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Eu lembro que esse programa vai ficar, pode contar uns 5 minutinhos aí, vai ficar disponível no canal do YouTube da ABP, não é isso mesmo, Diego? Eu quero agradecer, assim, em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, e de toda a equipe da ABP, muita participação voluntária do doutor Amaury Cantilino, direto de Pernambuco, doutor Jerônimo Mendes Ribeiro, direto do Rio Grande do Sul, agradecendo também muito a participação da equipe de comunicação da ABP, que faz com que esse programa chegue até vocês todas as segundas-feiras, 21 horas ao vivo, mas agradecendo principalmente a você que está aqui no Facebook conosco, mandando a sua contribuição, mandando o seu comentário. É muito legal esse programa paralelo que vocês fazem aqui, comentando as perguntas e respostas dos nossos participantes. Muito legal, continuem assim. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, 21 horas ao vivo, com o seu programa ABP-TV. Tenham todos uma semana muito vitoriosa. Até a próxima! Agora, sempre que o programa ABP-TV estiver ao vivo no Facebook, você receberá uma notificação e poderá acompanhar a transmissão. No fim de cada evento, clique em notificações do live e ative.